vamos agora entrar no bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. Temos aqui algumas perguntas, algumas até vêm pela internet, e a pessoa que nos mandou a correspondência diz assim: me chamo César. Gostaria que me respondesse uma dúvida que certamente lhe interessa: a exata data da fundação da Igreja Voz da Verdade. No site do grupo dizem que a igreja existe desde 1953 e o conjunto é que data de 1978. Então, nós temos aqui uma pergunta com relação à fundação de uma igreja que discorda de outra informação, e nós queremos dizer ao nosso consulente, já demos esta resposta, mas ela é aproveitada para os que estão em sintonia conosco, que as chamadas igrejas neopentecostais, inclusive as do ramo, conhecidas como unicistas, elas primam pela falta de datas corretas indicativas das suas fundações, de modo que essas datas diferentes indicadas para a fundação da igreja nada mais é do que falta de registros corretos. Agora, questionar a data de fundação me parece secundário. O que é importante é saber o que esse grupo religioso ensina e se o ensino deles está apoiado pela Bíblia Sagrada. Então, o unicismo nega o verdadeiro Jesus quando afirma que Jesus é o mesmo Pai. E quando fala em Pai, ele não está se referindo a uma segunda pessoa, a uma personalidade, mas está se referindo à natureza de Jesus. De modo que, quando se pergunta quem é o Pai é o próprio Jesus, considerando que a natureza divina de Jesus é chamada Pai. Ora, isso é uma aberração. Quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 1, nós temos apontado sempre: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, quando declara que o Verbo estava com Deus, está mostrando que se tratam de duas pessoas, e não que a natureza divina de Jesus seja conhecida como Pai. Nós lemos ainda no livro de João, no capítulo 5, versículos 31 e 32, Jesus falando: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então aqui estão duas pessoas bem claramente mostradas. Se eu testifico de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, falando do Pai, mostrando que se tratam de duas pessoas, como dando testemunho uma da outra. E o testemunho que o Pai deu a respeito do Filho está em Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus saía das águas do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, mostrando que se trata então de uma pessoa distinta. No capítulo 8 do Evangelho segundo João,
versículos 16 a 17, de novo Jesus declara: se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Esse versículo 17 do capítulo 8 diz: na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. E Jesus está aqui dizendo: se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Eu sou o que testifico de mim mesmo. De mim também testifica o Pai que me enviou. Consequentemente, são 2 pessoas. Isso fica claramente mostrado. Essa foi a resposta que demos ao nosso consulente chamado César. Temos uma segunda pergunta, também que veio pela internet. Diz assim: sou acadêmico, faço curso de Direito e tem um assunto que me está causando polêmica na faculdade. Drogas, é pecado o seu uso ou não? Em especial o uso da maconha. Todos sabem que é prejudicial à saúde, mas também é prejudicial à nossa alma. Poderiam me esclarecer? Se positivo, quais os argumentos bíblicos, capítulo, versículo, etc. Certo de vossa compreensão, desde já grato pela sua colaboração. Antônio, o nome da pessoa que nos escreveu. Então nós demos a resposta. A pergunta objeto do seu e-mail é: usar drogas é pecado? Naturalmente, as drogas que hoje se usam não estavam em uso nos tempos da Bíblia. Nossa resposta: a única delas que já existia naquele tempo é a bebida alcoólica, notadamente o vinho. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando o vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente, e no fim picará como a cobra, e como basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Então, com respeito às drogas que hoje se usam, não há especificamente qualquer versículo que declare serem proibidas. De modo geral, a Bíblia coloca o nosso corpo como templo do Espírito Santo, portanto, uma habitação de Deus. Se qualquer pessoa se envolver com as drogas hoje em uso, ele estará pecando contra Deus. E diz então a Bíblia: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18.
Uma pessoa viciada em qualquer tipo de drogas é um escravo do vício e deve reconhecer essa situação. Precisa de libertação o mais urgente possível. Então Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parabéns pela sua indagação, o que revela sua intimidade com Deus em não querer entristecê-lo envolvendo-se em drogas. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 30. Então foram estas as respostas que demos às pessoas que escreveram para nós esses e-mails. Nós vamos agora responder àqueles que nos ligaram aqui em nosso programa. As pessoas que se dizem médium podem prever o futuro? Não. Essa função, até onde conhecemos, não é a função de um médium. Como a palavra define médium, ele se coloca como um tipo de intermediário entre os mortos e as pessoas vivas. Então, quando uma pessoa, uma família, por exemplo, perde um parente, ela fica com saudades. E ela vai fazer uma visita a um determinado centro, esperando que haja alguma comunicação do parente falecido que venha trazer notícias boas de como a pessoa está na outra vida, no além. Agora, o que se dá é o seguinte, que de acordo com o ensino do próprio Allan Kardec, jamais qualquer pessoa que veio do além e que se comunicou com o médium deu com certeza a sua identidade. Então, Kardec admite que não há possibilidade de alguém identificar aquela pessoa que fala pelo médium, mesmo que ela dê o seu nome, não há qualquer prova que possa identificar que ela realmente é a pessoa que se identifica com esse nome. E aí vai mais além. Ele dá uma relação de nomes ilustres que falaram através dos médiuns, mas que na verdade não eram aqueles que se identificaram como tais. Pessoa que se identifica como São Pedro, que se identifica como a Virgem Maria, que dá o nome que tinha aqui em terra, e outras particularidades que levam pessoas a admitir que isso seria verdadeiro. Não é verdadeiro e não há possibilidade de comunicação dos vivos com os mortos, mesmo os médiuns se colocando como esses que podem assim proceder.
Então surge a pergunta: se não há essa possibilidade, como é que médiuns há que dão resultados ou fazem esse contato com alguém do além? Aí está um problema muito sério que a Bíblia responde. Nós sabemos que, à luz da Bíblia Sagrada, a comunicação com os mortos é proibida. Capítulo 8 do livro de Isaías, nós encontramos no versículo 19 o texto que diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que cochicham e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Então aqui está a Bíblia proibindo taxativamente, através do profeta Isaías, essa possibilidade. E conclui: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Bom, então se aqui está dito a lei é o testemunho, o que nós encontramos no livro da lei, Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 9 em diante. Nós vamos encontrar um aviso solene de Deus para o povo israelita quando caminhava do Egito para Canaã: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Repetindo no versículo 11 do capítulo 18 de Deuteronômio: nem quem consulte os mortos. E no versículo 12 declara: todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então a pergunta que fica é: quem está falando através do médium, trazendo informações supostamente dos que já faleceram? A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículos 13 em diante: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então existem espíritos que se identificam como se fossem os parentes, mas na verdade isso não significa que realmente seja a pessoa que se está procurando.
Pastor Natanael, o nosso ouvinte Roberto pergunta o que significa a palavra tricotomia? A palavra tricotomia significa uma divisão em 3 partes. E essa palavra é empregada para referir-se à natureza do homem. Então nós dizemos que o homem é um ser de natureza tricotômica. Por que tricotômica? Porque nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz todo o vosso espírito, uma parte, alma, segunda, e corpo, sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que essa tricotomia separa alma e espírito, embora distintos, são inseparáveis. E o corpo. De modo que nós dizemos que também Paulo, em 2 Coríntios 4, 16 e 17, ele fala do homem interior e fala do homem exterior. O exterior, ele se corrompe. O interior se renova de dia em dia. Significando que o corpo, com o tempo, vai definhando até terminar na morte. Terminando na morte, o corpo é levado à sepultura. Qual é a palavra grega e hebraica para referir-se à sepultura? A palavra hebraica é keber. E a palavra grega pode ser uma das 3, tafos, minema ou menemeio. Agora, e o que acontece com a alma? Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a alma se separa e vai estar com o Senhor Jesus Cristo quando a pessoa já o aceitou como Salvador e se destina a outro lugar que nós chamamos Hades ou Seol, onde fica consciente em tormento até o dia do juízo final.